hiperidrose é também conhecida como doença do suor excessivo. Ela acontece quando algumas regiões específicas do organismo, como as mãos, axila, rosto, couro cabeludo, começam a suar exageradamente, independente da temperatura do ambiente ou de atividade física. O suor é um dos mecanismos que o corpo utiliza para trocar calor com o ambiente. É um mecanismo de resfriamento. Quando é produzido o suor sobre a pele, quando o suor evapora, ele troca calor com o ambiente, resfriando a superfície do corpo e fazendo com que a temperatura abaixe. As pessoas que têm a doença ficam constrangidas ao cumprimentar as outras pessoas, ao manusear equipamentos e ferramentas que escorregam das mãos, aparecer em público com suor nas axilas, com as camisetas coloridas, com manchas debaixo das axilas, e também quando na frente de outras pessoas começam a suar o rosto independente de motivo. Essa doença acontece por conta de uma falha de uma parte do sistema nervoso chamada sistema nervoso simpático ou sistema nervoso autônomo, que acaba mandando estímulos exagerados para essas regiões do corpo, para que elas suem, independente da necessidade de trocar temperatura com o ambiente. Ou seja, não faz sentido você suar exageradamente as mãos para resfriar o organismo como um todo. Neste caso, um dos exemplos da doença. A hiperidrose traz importantes prejuízos na qualidade de vida das pessoas que a possuem. Prejudica as relações interpessoais, prejudica as relações profissionais e coloca essas pessoas em situações muitas vezes constrangedoras, por conta do suor excessivo nas mãos, nas axilas e por conta muitas vezes até do odor que exala quando esse suor nas axilas é exagerado. Quando a qualidade de vida está comprometida e que os outros tratamentos já foram realizados, tratamentos como aplicação de toxina botulínica, aplicação de cremes antitranspirantes especiais, medicamentos tanto tópicos quanto por via oral, quando essas medidas já foram utilizadas e não teve o resultado esperado, é importante se considerar a possibilidade de cirurgia. São aqueles pacientes que não apresentam outra doença como causa da hiperidrose, como por exemplo diabetes, hipotireoidismo, anemia. São aqueles pacientes que apresentam suor em uma ou algumas poucas regiões do organismo, como por exemplo as mãos, as axilas, mãos e axilas, ou só o rosto. São também os pacientes que não estão acima do peso e que também durante a noite não apresentam suor enquanto dormem. Alguns pacientes passam a suar exageradamente em outras partes do corpo. Cerca de 5 a cada 100 pacientes têm esse suor de uma forma bastante pronunciada, bastante importante, sendo que alguns deles chegam a se arrepender de ter feito a cirurgia. Em alguns casos selecionados, é possível um tratamento específico nesses casos, inclusive com a reversão da cirurgia, mas que nem sempre dá certo. Com o avanço das técnicas cirúrgicas e com o melhor entendimento da doença, esse efeito colateral diminuiu bastante, mas mesmo assim ele acontece com certa frequência. Outros efeitos decorrentes da cirurgia dizem respeito principalmente à dor na recuperação pós-operatória, uma leve sensação de cansaço ou falta de ar nos primeiros dias de recuperação da cirurgia, uma sensação de amortecimento, de formigamento na pele, na região onde foram feitos os cortes e também uma diminuição da frequência cardíaca. A maioria desses efeitos é transitória e poucas semanas após a cirurgia tende a desaparecer. O principal receio dos pacientes que fazem a cirurgia para tratamento da hiperidrose é justamente a hiperidrose compensatória. O que precisa pensar é justamente como que está a sua qualidade de vida hoje com a hiperidrose localizada, seja nas mãos, nas axilas, tal, e como que seria a sua qualidade de vida caso esse problema estivesse totalmente resolvido e outra região do corpo passasse a suar, mesmo em grau leve. Se você imagina que a sua qualidade de vida hoje está pior do que seria caso tivesse esse efeito colateral, você é um candidato à cirurgia.